Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Bom dia! Estamos começando o Mais Longe de hoje para falar sobre um assunto que é polêmico, mas que é muito importante. A gente vai falar sobre longevidade LGBTQI+. Certo, Thiago Lopes? Bom dia, Samantha Cittarte. Bom dia, Thiago. Bom dia, por que polêmico? Por que polêmico? É isso que eu não entendo. Por que polêmico? Vamos começar assim, então. A gente já vai começar na polêmica do porquê. Na polêmica. Por que polêmico? Tá, então não é polêmico. Por que as pessoas têm que se importar com a sexualidade das outras? Então, Samantha, tu que é psicóloga, por favor, me diga por que as pessoas se importam com a sexualidade dos outros. Porque são intrometidas. Isso aí não precisa nem ser psicólogo para responder. Gente, isso é brega. Isso é brega. Isso é demodê, isso tá fora de moda. Tá, então vamos conversar muito sobre isso hoje. A gente tem tá bonita essa manta, hein? Então, né? A Samantha e essa manta. E a Samantha, gostei da piada. Gente, quero mandar um beijo pra Laura, porque, aliás, né, ela tá de nível. Laurinha! Esse final de semana, e ó, quem me emprestou foi a Laura. Laurinha. Beijo, amiga. Beijo, Parabéns, beijo, Laura, beijo. Parabéns. Gente, olha só. Vocês estão falando que não é polêmico, mas olha só, como assim não é polêmico? Se não fosse polêmico, ou talvez polêmica não seja a palavra certa, talvez seja invisível a palavra certa. Onde invisível, estão? concordo. Onde estão os nossos idosos LGBTQI+. Aonde estão? Será que os residenciais estão preparados para receber essa demanda? Residenciais geriátricos, hotéis, hospitais, ILPIs, público da saúde. Como eu trabalho com moradias, né, a gente recebe muitos idosos LGBT, assim, né? Só que tu nunca percebe num primeiro momento que ele é LGBT. Então isso não sei se... Mas tem que perceber? Não, eu não sei se às vezes eu acredito que seria mais tranquilo até para a pessoa se num primeiro momento já ficasse mais clara a opção sexual dela, assim, do que muitas vezes... Dá um exemplo assim, a pessoa ela se hospedou em um residencial, daí ela tem que vir de camisa, ela tem que vir de calça, ela tem... engrossar um pouquinho a voz de novo, porque agora é o filho, o sobrinho, o amigo que tá cuidando dela, e é aquela pessoa que há 30, 40 anos atrás não aceitava a opção sexual dela. Ó, eu acho que a gente vai começar falando sobre essa questão de opção. É opção ou orientação? Porque eu posso optar, eu acordo um dia e eu opto. Não, até me desculpa se eu falar errado, pelo amor de Deus, tá? Acho que a gente pode começar com um pedido um pedido de desculpa, porque durante o programa eu posso errar em algumas questõezinhas, mas a intenção é as melhores. Eu trabalho com várias pessoas, hospedo várias pessoas que são gays, lésbicas, simpatizantes e... Olha só, vamos falar sobre essa questão de orientação e opção, né, Samantha? Porque eu acho que é importante a gente dar uma marcada nisso, porque a gente não opta por isso, né? A gente não acorda um dia e diz, resolvi que eu vou trocar de... E o Thiago trouxe, né, 30, 35 anos, e eu tenho dado aqui que 17 de maio de 1990, há 30 anos, a Organização Mundial da Saúde, né, retirou a homossexualidade da CID, da Classificação Estatística Internacional de Doenças, né? E a transexualidade só deixou de ser classificada como doença em 2018, né? Então, Mas a gente tem 70 países que condenam ainda a homossexualidade, sendo que 6 deles com pena de morte. É um absurdo. Aí absurdo, né? Absurdo. Eu até não quero falar dessas coisas ruins. Eu quero saber, depois com o convidado, calma aí, quais os direitos que ainda faltam. Tá, calma. Mas olha só, tem um ponto que eu queria destacar. O uso da palavra homossexualidade e homossexualismo, porque as pessoas ainda falam em homossexualismo com esse sufixo ismo, com a questão que é relacionado a como se fosse uma doença, e não é mais, né, Samantha? Então, eu acho que isso é importante, já que a gente se propôs hoje a trazer o tema e falar de uma forma bastante respeitosa e tentar entender
quem é esse público, onde é que ele está, por que dessa invisibilidade e dessa vulnerabilidade, por que a gente não olha para esse público idoso, falar de alguns termos que são importantes, né? A diferença de homossexualidade e homossexualismo, de que não é mais uma doença, que não está classificado como isso, então não existe cura para isso, né? Então daqui a pouco, né, muitas pessoas falam aí e polemicamente vai falar assim, Thiago, em cura gay, e aí vão tentar curar pessoas que não existe cura porque não é uma doença. Então, eu acho que a gente tem que sim tocar nesses pontos. E aí eu só queria poder esclarecer e aí meio informar, porque o que acontece? Tem essa sigla, que antes era GLS, que começou com gays, lésbicas e simpatizantes, e que depois foi se modificando ao longo dos anos e pelo próprio movimento LGBT foi se modificando. E aí uma coisa que eu aprendi é que a sigla se divide em duas partes, que eu não sabia. Também não. Então, a primeira parte da sigla, na verdade, ela se refere à orientação sexual, que é o LGB, que é as lésbicas, gays e bissexuais. E olha só que interessante, por que lésbica vem primeiro? Porque houve todo um movimento das mulheres dentro do movimento que se sentiam também invisibilizadas. Então aí passou então as mulheres a virem primeiro, então lésbicas, gays e bissexuais, e se refere à orientação sexual do indivíduo. E a segunda parte da sigla, que tem a ver com transexuais, queers e intersexuais, e o mais, que são todas as outras letras que vão vir a agregar, tem relação ao gênero, a identificação com o gênero, né? Então, que é essa questão mais binária de feminino e masculino. Então, é um universo que a gente ainda tem que descobrir e respeitar. O que é o quê? O que é de queers? Né, que a palavra significa estranho, né, em alguns países ainda é usado como um termo pejorativo, e ele é usado para representar as pessoas que não se identificam com os padrões impostos pela sociedade, né, e que transitam entre os gêneros sem concordar com os rótulos, né, de feminino ou masculino para definir a sua orientação sexual. Ah, que interessante, né? É bem interessante. Tem muito assunto. Não, tem muito assunto. Eu quero conversar com o nosso convidado também sobre... a gente ouve falar muito em solidão, né? Sim. A gente pode falar o público LGBT ou tu precisa falar LGBTQI? Ou como que a gente pode, assim, só para nós avançar bem no programa e... É que eu acho que a comunidade em si, a comunidade LGBT, a discussão do movimento, ela agrega todos com a sigla completa, Tá. né? Mas talvez se a gente escorregar, não seja tão complicado, mas a gente tem que entender que a sigla completa, ela abarca todas as pessoas desse universo. E sabe por que o S foi retirado dos simpatizantes da sigla? Não. Porque os simpatizantes incluíam também os heterossexuais, né? Que era qualquer um que simpatizava com a questão da causa e tirava, muitas vezes, a legitimidade do movimento. Então, não é que a gente não simpatize, e pelo contrário, muitos, né, de nós simpatizam com a causa e apoiam, né? Porque tu não precisa ser homossexual ou fazer parte do movimento para respeitar e apoiar. Pelo contrário, né? A gente não precisa ser índio para apoiar índio, a gente não precisa ser negro para apoiar o movimento negro. Não, e hoje a gente convive... Eu vou ter que bater palma para a Michele. Foi Que boa, fala foi boa maravilhosa. Parabéns, Foi muito Michele. bem. Obrigada, né? Isso aí eu acho que está na essência de assistente social, que é também a profissão do nosso convidado, da qual eu sou muito fã, né? Professor Francisco, daqui a pouco está chegando com a gente. E assim, é muito orgulho realmente ter o professor Francisco aqui com a gente. Mas isso está na essência não só da Michele assistente social, mas da Michele. É verdade. Então, na verdade, por todo o convívio, certamente acredito que nós todos temos amigos, temos colegas de trabalho, temos pessoas no entorno que são, né, LGBTQI+. Então, na verdade, cada vez mais a gente está no nosso dia a dia e não tem por que ter nenhum tipo de preconceito. Eu não sei, para mim é muito estranho, porque na verdade não tem como... Eu não tenho nenhum preconceito, então É que a gente está falando de difícil gerações, pensar, assim, né, Thiago? Mas talvez há 50, 60 anos atrás, que Pois até é. o que eu quero conversar com o Chico, né? Tu imagina, hoje a gente vê muito na televisão, a gente vê muito nas mídias sociais, a gente fala abertamente. Imagina, a gente está falando um sábado de manhã sobre um tema que talvez 20 anos atrás seria muito polêmico estar conversando. Mas tu imagina há 50 anos atrás. Uhum. Bom, se há 32 anos, né, 35, a homossexualidade era considerada um trauma, né, um trauma da relação entre pais e filhos. E há pouco tempo né? atrás era considerado doença aí que tu comentou nos dados que A Samantha que saiu do CID há pouco tempo, então
Imagina essa turminha aí que levantou a bandeira na década de 60, na década de 70. Meu Deus do céu. E eu vou te dizer assim, ó, que eu carinhosamente chamo de Chico, mas aqui eu vou fazer um esforço sobre-humano para chamar de professor doutor Francisco. Vai trazer alguns dados, inclusive, da tese dele sobre esse olhar dos profissionais de saúde, das doenças do público idoso, que muitas vezes não associam com questões de sexualidade, por exemplo, porque tem um outro tabu associado, não só o tabu da questão da sexualidade, né, mas do envelhecimento. Então, acho que são dois pontos importantes. E se a gente pegar todo esse estereótipo, né, quando teve aí a primeira onda do HIV, foi completamente estigmatizado para esse público, né? Então, a gente tem aí histórias, né, e mais histórias aí de anos atrás. Samantha, na verdade, assim, esse primeiro bloco eu já estou cansado de conversar com vocês, eu já estou louco pelo convidado. Eu também estou. Eu posso dar, já botei meu chapeuzinho aqui. Eu vi. Eu quero mandar um super beijo, um super abraço para aqueles nossos parceiros, então já vamos, olha, essa é a parte da Michelle, mas já vamos começar a encerrar esse bloco para nós já trazer o convidado de uma vez e pergunta e debate, vamos conversar sobre vários dados que ele tem. Então, olha, esse bloco pode ser um pouquinho mais curto, mas o programa tá demais. Thiago, tô te sentindo um pouco ansioso hoje. Não, mas vamos trazer... análise psicóloga, faz análise, por favor. Chama a psicóloga. Já vamos trazer o convidado já de uma vez, Samantha. Um forte abraço, então, pro pessoal do Solar Anita, Residenciais Sênior, Clube 60, moradia individual com serviço compartilhado, senescentes... Envelhecendo com propósito. Envelhecendo com propósito, Samiras Equipamentos Médicos. Então, um beijão pro super parceiro. E no Facebook? Quem é que tá conosco no Facebook? Gente, o Facebook tá bombando. A minha mãe já falou que eu tô bonito? Patrícia Grossi, um beijo. V. Franz, Denise Melo, Regiane Mota. Monge Yakusan tá aqui nos assistindo. Um beijo pra Gi Varani, um beijo, Gi. Bom, gente, com tudo isso, a gente vai aqui ficando neste primeiro bloco, mas assim, ó, é um minutinho só de intervalo, então não sai daí que a gente já volta com o professor Francisco. Mais longe, oferecimento Solar Anita, Residencial Sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. Estamos de volta aqui no Mais Longe, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV, para falar de longevidade LGBTQI+. E para falar sobre isso... Cadê você? Vim aqui só pra te ver! Chico, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Chico, mas que tal? Chico, seja muito bem-vindo. É com muita alegria no coração que a gente te recebe aqui. Então, por favor, bom dia. Bom dia a todos participantes, quero cumprimentar esses meus colegas aqui muito animados, muito polêmicos, já introduzindo esse tema que é tão importante no nosso contexto, na nossa história, da história da humanidade. Cumprimentar a todos que estão nos acompanhando pelos canais de comunicação e quero dizer que eu estou bastante elétrico aqui também, participando a partir dessa introdução que os colegas fizeram aqui. Então, acho que a gente tem muita reflexão para debater, muitas discussões para trazer e realmente é um tema de extrema importância e relevância para nós, não tão somente assistentes sociais. Eu acho importante também poder dizer de que lugar nós estamos falando, então também estou falando da minha condição humana, estou falando de mim enquanto assistente social e eu acho que isso também é importante na medida em que a gente consegue esclarecer para o nosso público que nos acompanha, para que a gente possa ter uma interação maior. E Chico, te recebendo aqui, a gente conhecendo a tua história como assistente social e o teu trabalho também de estudo, tu tens uma caminhada bem interessante sobre redes de apoio e fortalecimento, né? E quando a gente foi estudar um pouco a pauta, a gente viu que um dos grandes desafios, né, dessa invisibilidade, desse público LGBT,
LGBTQI+, é a questão da rede de apoio. Né? Como é que tu percebe isso? Como é que tu vê isso? Eu penso que nós estamos, na verdade, falando... Eu acho que antes de a gente pensar em falar em direitos, em políticas, se é opção, se é orientação, a gente precisa falar de entendimento da condição humana. Né? Nós estamos falando de humanos, estamos falando da condição humana. Então, esse é o pressuposto, vamos dizer assim, humanista, quando nós queremos, para nós e para os outros, o mínimo de respeito. Eu me incomodo muito quando alguém me diz eu pedi para ser aceito na família, ou o adolescente precisa pedir se a família me aceitar e tudo mais. Vem cá, por que o homossexual, a pessoa gay, precisa pedir para ser aceita na família ou na sociedade? Então, tem uma questão de concepção por trás disso tudo. Quando nós pensamos na questão da rede de apoio, nós estamos falando das nossas relações, da rede primária, da rede secundária, e eu acho que com essa pandemia sem precedente na nossa geração, né, a gente precisa aprender muito, muito com isso. Essa questão de que eu cuido da minha vida e você cuida da sua, me parece que cuido da minha vida, você cuida da sua e parece que não há interação. Me parece que isso vai água abaixo, né? Porque mais do que nunca nós precisamos aprender e reaprender nas nossas relações de que nós precisamos preocupar com o outro, sim. Eu cheguei hoje de manhã aqui nesse canal de televisão e a pessoa que me recebeu no portão já estava de máscara. E ele não estava só de máscara para proteger a si, ele estava de máscara também para proteger a mim. Então, que nós possamos aprender nesse contexto da interação, das relações sociais, que eu me preocupo comigo, mas eu também me preocupo com você. Então, eu acho que esse é o grande desafio. E quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de redes de apoio, nós estamos falando de redes de relações. Nós passamos um ano em que, literalmente, nós fomos tocados para casa, né? A gente foi para o trabalho, de repente a gente passou para o isolamento social, precisamos voltar para casa, né? Às vezes é muito fácil voltar para casa, a gente gosta da nossa casa, né? Mas quando a gente precisa voltar para nós mesmos, de repente, durante um ano, conviver com a nossa rede primária, a gente precisa reaprender, a gente precisa também se reconstruir dentro da interação na família dessa rede primária. Eu acho isso extremamente importante. E nós estamos falando hoje, principalmente nesse programa, da condição humana. Então, enquanto vocês estavam debatendo ali na introdução, fiquei pensando, refletindo comigo, se para um adolescente, para um jovem, que a gente acompanha, eu trabalho na PUC e a gente acompanha um número infinito de jovens, e a nossa universidade, ela está conectada com a realidade, ela é a expressão da realidade, ela se conecta a tudo, portanto, ali ela também vivencia tudo isso. Se para um adolescente, um jovem, é difícil falar da sua sexualidade dentro de uma sociedade heteronormativa, heterossexista, vocês imaginem, pensem o quanto deve ser problemático para uma pessoa de terceira idade, para um idoso, né, se assumir e tudo mais. Então, a gente está falando de condição humana. Então, eu acho que a gente poder se concentrar um pouco nisso, na relação, no pertencimento, isso é fundamental. E, Chico, olha só, a gente está falando de condição humana, desse olhar, e a gente foi lá em São Paulo conversar e pedir, na verdade, para o médico geriatra nos mandar alguma orientação sobre como é atender, então, esse público LGBTQ+. E olha só que interessante o que ele nos traz no Palavra do Especialista. Então, por favor, Dr. Milton. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Milton Krenit, sou médico geriatra aqui de São Paulo e nos últimos anos eu venho estudando sobre as questões relacionadas ao envelhecimento LGBT e sobre a sexualidade humana. Minha mensagem aqui hoje com vocês, eu queria falar um pouquinho sobre a invisibilidade das pessoas idosas LGBTs e o porquê que a gente não enxerga que essas pessoas existem e como que a gente vai fazer para essas pessoas saírem do armário e pensar até no sofrimento que pode ser existir no armário ou até ter que voltar para o armário na velhice.
tá? A gente vive numa sociedade que avançou muito nas últimas décadas. Então, antigamente, a gente não podia nem falar sobre envelhecimento e sobre sexualidade, né? Então, muitas pessoas acreditavam que o envelhecimento seria assexual, ou que as pessoas perdessem a sua sexualidade quando elas envelheciam. Mas eu acho que agora, um outro paradigma que a gente tem que avançar é a presunção da heterossexualidade de todas as pessoas idosas. O que é isso, gente? Então a gente avançou sobre um paradigma, né? Sobre o paradigma do mito da velhice sexual. Só que eu acho que a gente tem que avançar sobre outro paradigma, que é o mito de que todas as velhices seriam heterossexuais ou cisgênero. Né? Então, quando a gente se deparar com uma pessoa idosa nos nossos locais de prática, seja um consultório, ou numa ILPI, ou em algum outro local, a gente não deve presumir a heterossexualidade dela. Então, minha dica é a gente, ao invés de chegar para um idoso homem e já presumir que ele seja heterossexual e perguntar da esposa, ou chegar para uma mulher e já presumir que ela seja heterossexual e perguntar do esposo, eu acho que a gente pode começar a incorporar linguagens de gênero neutra nas nossas práticas. Então, ao invés da mensagem cadê sua esposa ou como chama sua esposa, acho que a gente pode começar a debater expressões como quem é sua família, quem mora com você, com quem você se relaciona, eu sendo mais neutro na questão da abordagem de gênero, né? Então acho que vamos avançar sobre a presunção da heterossexualidade, porque as pessoas idosas LGBTs, elas sofrem um duplo preconceito, uma dupla invisibilidade na nossa sociedade. Por um lado, por serem LGBT, nessa sociedade que a gente vive, que ainda é machista, LGBTfóbica, e por outro lado, por serem mais velhos, nessa sociedade que ainda cultua e valoriza apenas formas relacionadas à juventude. Então as pessoas idosas LGBTs, elas estiveram nem na pauta de quem milita pelos direitos da pessoa idosa e nem na pauta de quem milita pelos direitos da pessoa LGBT. Então falar sobre isso, e agradeço a oportunidade do programa debater sobre esse assunto, que é a gente tirar esse assunto da invisibilidade e criar uma sociedade mais digna e mais justa para todos. Agradeço a atenção. Grande abraço. Dr. Milton, muito obrigada. Arrasou, né? Foi demais. E ele comentou algo que eu até queria trazer para ouvir do nosso convidado. Assim. Ele comentou em voltar para o armário, né? Então, claro, eu até quero saber do Chico, né, que a geração essa que levantou a bandeira na década de 60, 70, sobre o LGBT, QI+, né, eles não estavam planejando a questão do envelhecimento. E as dificuldades que pudessem acontecer. A gente sabe que muitas vezes eles devem ter enfrentado muita dificuldade com a família, os pais, irmãos e parentes próximos às vezes não aceitando, só que depois no envelhecimento, quando vê não tem companheiro, morou a vida inteira sozinha, vai precisar desse suporte familiar. Então como que tu enxerga isso, Chico, já que talvez não tenha sido planejado esse envelhecimento? É criando uma rede forte entre amigos? Hoje a gente sabe que pode adotar, e eu tenho um amigo no Paraná que adotou junto com um companheiro dele, é fantástico, porque daí tu já vê as postagens no Facebook, é muito bacana, assim, que hoje é bem tranquilo de tu lidar nas mídias, assim, né? Mas como que a pessoa pode se preparar para esse envelhecimento, para realmente não precisar, igual o Dr. Milton falou, voltar para o armário, Chico? Tiago, que interessante essa sua reflexão. Na verdade, nós estamos falando em condição humana, estamos falando de invisibilidade social e nós também estamos falando de morte social. Eu acho que essas questões elas se conectam muito. E que triste a gente ter que falar no sábado de manhã sobre isso e a gente poder constatar isso quase que diariamente, como a nossa sociedade, como ela é cruel com as pessoas que ela julga serem diferentes. Quando eu fiz o meu doutorado em serviço social na PUC, PUC do Rio Grande do Sul, eu decidi trabalhar o tema do sentido das teias e redes sociais para pessoas soropositivas. E nessa pesquisa, várias pessoas idosas também participaram que eram soropositivas. Isso foi no ano 2000, vocês imaginam, nós estamos em 2020. Né? O que se pensava, o que se discutia a respeito, o quanto era
talvez mais cruel ainda a forma como a sociedade trata isso. Eu me lembro que eu fiz um estudo na época de que muitos idosos soropositivos eram tratados como as doenças que se manifestavam eram tratadas como doenças da terceira idade. E com isso muitos deles chegavam a óbito. Por quê? Porque as questões não eram tratadas com respeito a ele, né? Porque não se entendia, não se fazia a leitura de que o idoso também faz sexo, mantém relações sexuais, que ele tem uma vida sexual ativa, né? Tabu até hoje. Sim, tabu até hoje, né, que se defende em determinados segmentos. E as doenças que se manifestavam a partir da sorologia positiva eram tratadas como doenças da terceira idade. E com isso muitos chegaram a óbito, como eu já coloquei. Há uns 3 anos atrás, eu fiz uma pesquisa junto com mulheres soropositivas do Presídio Estadual do Rio Grande do Sul, em Guaíba. E eu me lembro que uma delas, já idosa, ela me colocou o seguinte: na verdade, todas as mulheres que participaram eram soropositivas e a maioria delas também estavam envolvidas com tráfico de drogas. E ela me diz o seguinte: a AIDS me condena mais do que o tráfico de drogas. Olha que coisa impressionante isso. Nossa. Em 2000, isso foi em torno de 2018, por aí, 2017, 2018. E continua sendo hoje, né? A AIDS me condena mais do que o próprio tráfico de drogas. Isso significa a crueldade com que nós tratamos as pessoas que não se consideram diferentes, mas que se consideram, né, que são consideradas diferentes. Tiago, quando tu faz a tua reflexão, eu acho bem importante, porque por que nós discutimos a longevidade de pessoas LGBTQI+. Por que é tão importante falar sobre isso? Porque essa questão ela também está intimamente relacionada e vinculada às questões de risco. Quando a gente fala da invisibilidade, quando a gente fala da morte social, a gente fala, por exemplo, quando uma pessoa é contaminada com o vírus HIV, e nós precisamos considerar isso também, que na origem da AIDS, isso estava vinculado diretamente ao público LGBTQI+, hoje não mais, né? Imagina a representação, na época, para uma criança que era soropositiva, tinha uma representação de piedade, uma representação de compaixão e tudo mais. Para uma mulher que era soropositiva, tinha várias interpretações em relação a isso. A questão da promiscuidade, a questão da submissão e tudo mais. Para o homem, já tinha outra representação. Para o homossexual, tinha representação, talvez, na época, pautada em todos os preconceitos que se tinham, uma mais coerente, né? Surgiu pelo público homossexual, o que se dizia na época. Agora vocês imaginem uma pessoa idosa ter que se confrontar com isso. Trabalhei com vários na época, no tempo do doutorado ali. A dificuldade, o sofrimento de ter que admitir, de ter que, na terceira idade, ter que admitir que ela foi contaminada por um vírus invisível, vagabundo, desculpa a expressão, mas que não sobrevive fora do corpo, né? Ela foi contaminada e é condenada pela sociedade, pelo preconceito e tudo mais. Vocês imaginam essa pessoa idosa na sua comunidade, no seu bairro, na sua vizinhança, nas inter-relações, o sofrimento do preconceito, de todos os processos de exclusão que se estabelecem. Isso é extremamente complicado e volto a dizer, nós continuamos falando da invisibilidade. A ciência médica avançou. A gente sabe, uma pessoa soropositiva hoje, seja ela do segmento do público LGBTQI+, ou não, ela faz adesão ao tratamento, ela vive de forma normal, vida que continua, vida que se reconstrói, tudo mais. Agora, o preconceito, a discriminação, infelizmente, a nossa sociedade ainda continua. Isso é muito triste. Ô Samantha, deixa eu até perguntar uma questãozinha bem relacionada a isso que o Chico está comentando. Essa pessoa chegou à terceira idade, ainda existe esse preconceito grande, essa discriminação. Isso está diretamente relacionado
a um possível suicídio? Pela questão do preconceito que a Não. pessoa vai ter que voltar a enfrentar assim, no seu dia a dia? Ou não? Não, na realidade, assim, pode levar a um isolamento social dessa pessoa, né? E pode desenvolver sintomas de ansiedade, de depressão, né? E esses sintomas, se não tratados, né? Instaurado um quadro psiquiátrico de depressão, sim, ele pode desencadear, sim, né? Pensando aí, tem um contexto super amplo, né? Que a gente está falando de invisibilidade, direito, necessidades, eu acho que e de posicionamentos. É um tema que suscita muitas paixões, assim, né? A gente vive num país hoje de muitos extremos e a gente está com uma audiência muito legal e com uma participação muito legal aqui pelo Facebook, que é o canal que a gente consegue interagir e bater um papo com as pessoas, né? Então, muita gente aqui mandando beijos e abraços e parabenizando o professor Francisco, o Chico. E aí, assim, o que eu tenho para... E aí a Patrícia Grossi dizendo, né, o orgulho de ser colega do Chico, né, e ter sido orientadora de doutorado da Michele, esses temas ainda são pouco explorados na formação profissional. A Ângela Seger colocando, Chico, sempre muito bom te ouvir, reflexões fundamentais para hoje e sempre. Diga, Samantha. Não, eu quero até fazer aqui que a Gisele Varani mandou aqui, né, também o A de assexuado também nem sempre é respeitado. Então, sempre precisa ter alguém do lado, né? Então, quando a gente falou aí dessa de rede de apoio, né? Enfim, também tem outro lado social que né, vê que sempre tem que estar junto, né, com alguém. Mas tu sabe que o A, até nesse estudo que a gente fez preliminar, o A, assim como outras letras de transexual, transgênero e travestis, na verdade, seriam vários T's. O intersexo que está ali no I entra no mais, né? Por isso a letra, por isso o símbolo de mais, né? Porque é uma sigla que acaba tendo que abarcar muitas nomenclaturas e, de fato, para poder representar um universo de pessoas que não podem ser simplesmente rotuladas de qualquer jeito ou aleatoriamente, né? E eu acho que a Gisele também aqui ela faz uma provocação para a gente, né? E aí acho que também uma provocação para o Dr. Milton, né? E nem precisa mesmo sair do armário, né? Porque é necessário rotular. Isso tem sido sempre uma imposição. Eu acho que esse jeito de sair do armário inicia assim como um rótulo, uma brincadeira, né? E aí há muitos anos se fala, acho que nos próprios filmes retratam isso, né? De sair do armário e tal. Mas talvez seja o jeito que a sociedade iniciou a começar a falar sobre isso. Talvez daqui a pouco a gente não precise mais disso, mas talvez ainda a gente precise falar desse jeito para que as pessoas consigam ouvir. Mas é sempre bom a gente trazer também que assim, a gente estuda a pauta, nós temos a nossa discussão antes do programa, né? E assim, nós estamos tentando trazer uma parcela, né, dessa humanidade, como o Chico falou, mas que assim, a gente, se fosse representar cada um, né, falar de cada sigla, né, Michele? Mas a gente está falando como um todo, como humanidade, né? E aí esse é o nosso grande esforço aqui hoje, né, de poder dar visibilidade. Claro, ô Chico, não repara, mas a gente vai jogando em tudo que aponta, né? Pois e vamos falando um pouquinho de cada também. Eu tô elétrico aqui. Fica bem à vontade, Chico, para puxar o que tu bem entender. Na verdade, assim, tu fica à vontade, inclusive, para se intrometer e dizer assim, não, só um pouquinho, tá tudo errado, vamos começar de novo. Não, eu acho que a reflexão está indo muito bem e muito aprofundada. Eu gostaria até, se eu não tivesse o compromisso depois, que a gente pudesse solicitar que esse programa pudesse ser estendido até ao meio-dia e a gente continuar debatendo esse tema. Esse programa que teria que ir o dia inteiro aí, ao final de semana inteiro. Mas eu gostaria de voltar a uma questão que o Tiago colocou no começo. Eu acho que isso é um tema central e é um dado de realidade. O idoso, dentro da família, ele se assume e eu acho essa expressão que a Michele colocou, sair do armário, eu acho que ela é a expressão
mais preconceituosa que a nossa sociedade consegue cultivar e levar adiante. É uma brincadeira de muito mau gosto, né? E que a gente continua hoje ouvindo e sendo reforçado e tudo mais. Mas quando esse idoso ele vai para uma casa geriátrica, ele vai para uma instituição, aí nós vamos voltar à reflexão da questão da rede. Eu entendo a questão da rede, da importância da rede, na perspectiva da rede primária e da rede secundária. O que é a rede primária? A rede primária, onde nós temos os nossos primeiros aprendizados relacionais, onde é a minha referência, né? Seja na minha família, naquele grupo social mais específico, onde eu tenho o primeiro sentimento de pertencimento. Ali, esta é a minha referência. Ali eu estou falando de rede primária, né? Então, acho que isso é bem importante. O que passa a ser a rede secundária? São todas as relações que eu estabeleço além dessa rede primária. Ali entra escola, amigos, vizinhos, igreja, trabalho, universidade, por ali vai. Instituições sociais, como a gente também está comentando nesse momento. A grande questão que a gente ainda precisa problematizar, e é isso que o Tiago trouxe no começo, quando a instituição que faz parte de uma rede secundária, ela precisa executar, desempenhar o papel das duas redes, tanto da rede primária quanto da rede secundária. Porque todos nós queremos ter o nosso sentimento de pertencimento, de referência a alguém. Pertencimento não como posse, mas pertencimento como pertencer. Eu pertenço a essa família, a essa instituição, é ali que eu me sinto bem, é ali que eu me desenvolvo, é ali que me reconstruo, é aqui que eu me projeto, é aqui que eu construo meus projetos de vida. Uma instituição pública, ela sempre é pública. E todos nós também queremos ter a nossa autonomia, o respeito à nossa condição humana, a visibilidade da nossa condição humana. E essa instituição da rede secundária, ela acaba desempenhando o papel dela, que é o papel dela, de instituição, de apoio, né, de acesso a um direito. Mas quando esse idoso, pessoa de terceira idade, ela perde o vínculo com essa rede primária, a rede secundária precisa desempenhar esse papel. E isso é extremamente cruel, tanto quando nós estamos falando de crianças e adolescentes, muitas vezes abrigados em instituições, e quando nós estamos falando de idosos também que se abrigam ou que precisam buscar essa instituição como apoio. Então, Tiago colocou no começo, bom, se essa pessoa se identificasse, daí eu volto a repetir, eu acho que essa consciência que nós precisamos desenvolver e precisamos construir. Nós estamos falando de condição humana e eu acho muito legal que foi falado aqui, que a gente não trate as pessoas como nós entendemos o nome que nós queremos dar, mas que a gente possa chegar nas pessoas e dar a elas a liberdade e a autoridade de nos dizer de como elas gostariam de ser chamadas. Eu acho que isso é fundamental no respeito à vida humana. Exatamente. Chico, assim, ó, a gente tá bombando de pergunta, não vai dar para fazer tudo. Tem a do monge Yaku-san. Tem, Michele, faz essa. Essa eu vou fazer. Mas depois ô Chico, depois dá para responder direto ali no Facebook também, dá né? Depois responder. Michele, vamos depois responder, né? Do monge Yaku-san eu vou passar para o Tiago responder. Que ele pergunta, na verdade a gente faz uma colocação, né? Que estratégias podemos traçar para reduzir a invisibilidade da pessoa LGBTQI+, nos diversos espaços de saúde, de convívio em situação de fragilidade da rede de cuidados? A gente discute muito isso acho que é Reibon, Sangha, budismo LGBT+. Acho que é importante a gente poder pensar estratégia, só que para pensar estratégia, e aí a gente sempre tem uma questão mais propositiva, a gente vai pensar isso no terceiro bloco, tá, Chico? Então eu vou segurar a pergunta aqui do monge por terceiro bloco e agora o Tiago vai mandar um super beijo para os nossos patrocinadores, mas antes eu só queria dizer que até o brinco hoje tá ativista, um beijo para Pimenta Mimosa, porque eu tô pimentinha e tô uma pimentinha ativista hoje. Mas que tal? Vamos lá, olha nossos parceiraços aí, o programa bombando, tá show de bola, hein? Então um abraço pro pessoal da Funerárias Reunidas, Salzen Logística de Alimentos, LS Farmácia, um forte abraço lá pro Fábio e toda a equipe dele, Janaína e Carol, né? Carolina da Home Care Salute, Social Janaína Express. Tava aqui com a gente.
Um beijo pra Social Janaína. Express, né, que me deixa elegantérrimo. Clay Modelites, que dá uma garibada ali na Samantha, deixa ela mais bonitona ainda. Office Store, Que agora eu estou com o meu mas macacãozinho que linda. chique. E a Pimenta Mimosa, que a Michelle tirou o meu lugar e já foi fazer a propaganda dela, porque o né, eu merchan estou dela. ativista, então. Então, não sai daí que o programa tá bombando. Até daqui a pouco. Até mais. Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60. Voltamos aqui nos canais 24 e 524 da Claronet TV para falar sobre longevidade LGBTQI+. Eu já inicio aqui, dando um pequeno spoiler de uma coisinha que tá muito linda, que é o novo livro do professor Francisco, Reconstruir-se, Nada Está Escrito. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Eu já tô com um aqui. Só pra deixar claro que esse aí é nosso, não é só teu. Isso é o que tu disse. E na fila eu sou o primeiro a ler. Não, isso é o que tu disse. Não, a gente já combinou. Ih, Michele, você não O escutou Thiago chegou antes. primeiro. Viu só? Não. Tá Se gravado. eu não estava, Tá gravado. Se eu não sei, Tá. eu não acredito. Então vamos lá, porque a gente tem uma coisa muito legal agora, que é o Fala Mais Perto com o Edson, que é um depoimento, na verdade, sobre a história dele. Vamos ouvir? Vamos ouvir, Chico? Então vamos lá. Fala mais perto, por favor. Meu nome é Edson, tenho 41 anos, sou terapeuta, homossexual, vim aqui contar um pouquinho da minha história. Aos 18 anos eu assumi para minha família que eu era gay, não tive grandes problemas, eu tive muito apoio dos meus pais, dos meus irmãos, eu sou o filho mais novo, eles sempre tiveram todo o cuidado para que isso não fosse um problema em casa. Aos 24 anos eu conheci meu namorado, que era mais velho do que eu, 24 anos. Nós fomos casados por 10 anos. Desde o início da nossa relação, nós sempre tínhamos a combinação de que iríamos cuidar um do outro até o final, independente de como isso seria. Nos nossos 10 anos de casamento, a gente comprou uma casa junto. E quando a gente decidiu terminar a nossa relação, a gente optou por continuar morando junto na casa que a gente havia comprado, como amigos, para manter o acordo de um cuidar do outro. Para que quando a gente chegasse na fase da terceira idade, a gente não dependesse de familiares e que a gente pudesse manter a nossa vida com a liberdade que a gente conquistou através do nosso trabalho, através, enfim, né, dos nossos recursos. E porque a gente sabe que ser homossexual na terceira idade é mais difícil, é mais complicado, muitas vezes por uma questão de dependência ou financeira ou mesmo de saúde, acaba precisando voltar a morar com algum familiar. Isso, algum familiar que de repente no passado foi complicado quando, né, alguém que não aceita a sua condição sexual. Então, a gente procura criar esses laços com amigos homossexuais, enfim, para garantir essa segurança na terceira idade, para garantir essa rede de apoio na terceira idade e evitar os casos de solidão ou de dependência de familiar, o que acaba às vezes impedindo de tu conseguir viver a tua condição sexual, né? E hoje a gente tem uma população homossexual na terceira idade assumida, né? Então, por isso a gente levou a situação como levou.
Edson, muito obrigada por vir aqui, por compartilhar a tua história e por nos ajudar também a entender a importância de uma rede de apoio, né? E desse planejamento, de poder olhar para o futuro, né? Porque aqui a gente fala de longevidade, né? Eu, Samantha, Thiago, os nossos convidados, a gente fala de longevidade pensando sempre longo prazo, né? E quando tu fala desse planejamento, né? De poder olhar isso e às vezes o medo da solidão e uma série de medos que nos acompanham, eu acho que acompanham todas as pessoas. Todas as pessoas. Isso acompanha todas as pessoas. Você né? sabe que eu fui buscar uma pesquisa rapidinho. Eu posso só agradecer rapidinho? Só um minutinho, Thiago. Eu fui buscar uma pesquisa para falar o maior medo, né, dos idosos LGBT e apareceu solidão. A mesma coisa são as pesquisas, né? Até peguei uma da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de 2018, a mesma coisa. Então, fizeram um estudo aí em 16 estados, né? E o maior medo é a solidão. Deixa eu mandar assim, um forte beijo e um agradecimento especial para o Fernando Barbieri, que foi quem nos colocou em contato com o Edson. E agradecer, de novo, a Michelle já agradeceu, mas agradecer o Edson. Eu sei que ele disse, não estou acostumado a fazer vídeo, então eu sei que foi um pouquinho difícil, mas muito obrigado, Edson, e a gente fica muito feliz em poder estar falando assim abertamente, sem preconceito, de um assunto que é muito importante para todos nós e para toda a sociedade. Então, muito obrigado, Edson, obrigado, Fernando, de novo, assim, pela atenção aí que nos deram essa semana. Obrigadão. E aí, pensando nisso, né, Samantha, professor Francisco, sobre essas questões que são medos e desafios que são comuns a todas as pessoas, independente da sua orientação sexual, a gente também tem aí, né, Samantha, uma dica de série. Então, a gente tem um videozinho aí de dica de série, coloca aí, porque essa dica, quem vai falar é o Thiago. You're in love. Excuse me? You're gay? We want to get married. Oh, married? Because we can do that now. I know. I hosted that fun run. We're going to be fine. We're going to find you people to talk to. People who understand exactly what you're going through. There's a group for wives of husbands who've turned gay in their 70s. My law partner, but we are also homosexual law and bed partners with each other in life. Boy, this partner thing is really confusing, isn't it? E aí, Thiago, nos conta sobre essa série, Thiago, que é ótima. Essa série é fantástica e, na verdade, é algo que acontece muito na nossa sociedade. E eu até queria ouvir do Chico, porque certamente tem uma invisibilidade muito grande daquelas pessoas que são LGBTQI+, porém elas são casadas com sexo oposto, elas têm filhos, então elas têm outros obstáculos a enfrentar, que é justamente o que a série nos traz de uma maneira um pouco mais divertida, mas indo bem a fundo assim daquele sócios que se conheciam a vida inteira e já estavam num relacionamento há 20 anos e com 70 anos de idade resolveram assumir o relacionamento deles. Então se separaram e começaram a morar junto, depois se casaram. Então uma série que vale a pena, lá tem várias temporadas. Grace e Frank. Grace and Frank. Vale a pena lá assistir, é show de bola mesmo, recomendo a todos. Mas, Chico, tem muitas pessoas nessa condição, né? Tiago, eu acho que a sua pergunta tem a ver também com a pergunta que a Michelle fez no bloco anterior, em relação à pergunta que foi feita pelo Monge Yakusan, em relação à visibilidade ou à invisibilidade do tratamento, mas como é que nós podemos reduzir essa invisibilidade toda. Eu acho que o ponto de partida daí não é só para nós profissionais, assistentes sociais ou profissionais da área da saúde, mas nós precisamos pensar como sociedade um todo, na visibilidade de direitos, na visibilidade do direito à vida, na visibilidade do respeito. Então, se existem casais ainda, e existem casais que se configuram com essa identidade, como você está colocando, Tiago, esta é uma responsabilidade não deles, é uma responsabilidade de quem
estabelece a relação. Isso é muito maior. Nós estamos falando de um preconceito estrutural. Nós estamos falando de uma sociedade que é preconceituosa. Nós estamos falando de uma sociedade que precisa mudar a sua concepção. E daí a sociedade somos todos nós. Nós precisamos mudar a nossa concepção. Nós precisamos mudar a forma como nós enxergamos não só gays, lésbicas, simpatizantes e tudo mais. Nós precisamos mudar a nossa concepção de como nós percebemos, enxergamos as pessoas. Eu aprendi na PUC com uma colega, a professora Jussara Mendes, alguns anos atrás. Ela falava sobre a diferença entre ver e enxergar. Ver, eu posso estar vendo, nesse momento, estou vendo aqui colegas, estou vendo um estúdio, estou vendo na minha frente uma câmera e todos os equipamentos aqui. Enxergar significa ter um entendimento disso tudo. Significa eu me interessar por isso. Significa eu poder problematizar. E se eu tiver que me questionar e me repensar em relação a isso, por que eu não posso fazer isso? Nós estamos tendo uma oportunidade e que, infelizmente, essa oportunidade nos está sendo dada pela questão da pandemia, mas uma oportunidade de nós nos repensarmos um pouco em relação ao relacionamento, em relação à concepção que nós temos com as outras pessoas. Lembrando sempre que essa invisibilidade, essa morte social, porque eu acho que nós estamos o tempo todo falando aqui de morte social, nós estamos produzindo isso. Isso é uma construção social também que a nossa sociedade produz diariamente. Chico, sinto que esse assunto só começou, né? O programa passou muito rápido. Já passou. Já acabou? Ele já acabou. Como assim? Já passou uma hora? Eu tenho a série pra falar também. Fala assim, ó, em 30 segundos, Samantha. 30 segundos. Tá, quero dar a dica também do documentário do Laerte, que é Laerte, né, que é um colunista, que ele nos convida a conhecer o mundo e reflete sobre a longa trajetória e autoaceitação como mulher. É bárbaro, e ainda está no Netflix disponível. E aí, eu só realmente queria finalizar o programa de hoje, assim, ó, com um coração extremamente grato. Depois o Thiago vai mandar o beijo que a gente precisa de gratidão para os nossos patrocinadores. Mas, assim, falando do livro do Chico, né, pequenos textos com reflexões que podem inquietar frente aos desafios da construção e reconstrução da nossa história. Então, Chico, quem quiser ter o livro, acha onde? Na editora da PUC, de PUC, no Amazon também. Vamos colocar o link, então, Chico. Passa pra gente, a gente coloca nas nossas redes. Eu passo o link para vocês, com certeza. Então, a gente vai divulgar, porque assim, ó, vale muito a pena, gente. E com isso, eu quero agradecer muito, muito, muito quem esteve com a gente pelo Facebook, pelo site da RDC, por todos os nossos canais, pela NET, pela Claro NET TV também. E agradecer Thiago, Samantha pela parceria de sempre. E a você, Chico, que esteve aqui com a gente e que nos abriu os horizontes aí para a gente poder falar de um tema que precisa ser dito. Então, um super beijo aí. Samiras Equipamentos Médicos, Solar Anitta, Clube 60 e Senescentes. E fiquem ligados, turminha, que esse assunto ele vai voltar. A gente tem muitas coisas ainda, direitos, políticas públicas, a questão do profissionalismo. Então tem muita coisa para falar sobre ainda esse tema LGBTQI+. Então fique ligado aí todo sábado no Mais Longe, às 9 horas da manhã. E quem quiser também saber de algum assunto, manda pauta pra gente, manda tema aí, que a gente vai acolher e vai pensar. Vem com a gente pensar junto. Brigadão. Obrigado, Chico. Beijo, gente. Obrigado. Até sábado que vem. É sábado. Abraço. Cadê?